Olá, eu sou o Felipe, eu sou médico de família, sou teleconsultor aqui do Telesaúde Goiás. Eu peço licença para você, antes desse vídeo começar, porque eu gostaria de convidar os profissionais médicos e enfermeiros do SUS que atuam na atenção primária no estado de Goiás a utilizar o serviço de teleconsultoria aqui do Telesaúde Goiás. A nossa equipe de teleconsultores ela pode te ajudar a tirar dúvidas de casos atendidos na rotina e do seu serviço e sugerir conteúdo atualizado sobre os mais variados temas aí no contexto da APS. Basta fazer o cadastro no site do Telesaúde Goiás e aguardar a autorização. Depois, solicitar a sua teleconsultoria. Aguardamos vocês! Boa tarde. Hoje nós vamos falar um pouquinho de um tema que muitos acham difícil, complicado, que é a bioética. E por isso o nome da aula é Bioética na Prática, como aplicar. Porque muitas vezes nós aprendemos os conceitos teóricos e não conseguimos converter isso para a nossa realidade profissional, para a nossa realidade prática. Eu sou a professora Bárbara Paixão de Góes, sou nutricionista e vai ser um prazer falar com vocês hoje à tarde. Então, antes de entrarmos, de fato, nos princípios práticos da bioética, é importante a gente retomar alguns termos e conceitos importantes para contextualizar o porquê dessas atividades práticas e o porquê nós temos que nos portar dessa forma, né, para termos ética no trabalho, segundo o que é proposto pela bioética. Então, recapitulando aí, o que seria moral? Que conceito é esse? Então, a moral é um conjunto de valores e regras que definem o que é certo e o que é errado, o que é permitido ou o que é proibido dentro de uma sociedade. Costumes, regras, convenções que cada grupo específico estabelece, está dentro da moral daquele grupo, é relativo aos costumes de uma coletividade e são práticas positivas, né, que um código mesmo, que é formado, um código moral, tem naquele grupo ou sociedade. Então, essas práticas positivas do código moral, elas são muito importantes para que nós possamos viver em sociedade, né, para nós possamos conviver com outras pessoas diferentes de nós, e é um fato que fortalece cada vez mais a coesão dos laços que garantem a solidariedade social. Então, dentro de um princípio moral, nós convivemos melhor, nós temos determinados conceitos e regras daquele grupo, nós conseguimos ser mais solidários, né? Nós conseguimos ter mais empatia pelos outros dentro daquele contexto, daquele grupo. Isso é moral. Então, em resumo, moral é um conjunto de regras que são aplicadas no cotidiano e são usadas continuamente por cada cidadão. Essas regras, elas orientam cada indivíduo, norteando as suas ações e o seu julgamento sobre o que é moral ou imoral. Ou seja, o que é certo, o que é errado, o que é bom e o que é mal. Então, muitas vezes, algo que é imoral em uma cultura, em um grupo, é uma coisa simplesmente normal e moral em outra cultura, em outro grupo. E o que seria ética? Então, a ética ela é um ramo da filosofia que lida com o que é moralmente bom ou mal, certo ou errado. Dentro ali do comportamento humano, né, tem-se a filosofia moral. Então, a ética ela é mais um estudo, ela vem do estudo da moral. Então, ela estuda os valores morais que regem o comportamento humano dentro de uma sociedade. Ela estuda os princípios que constroem e fundamentam a moral. Então, a moral é construída a partir de uma vivência prática, de um entendimento comum, enquanto a ética ela vai vir estudar essa moral, né, destrinchar essa moral, entender a filosofia do que se construiu como moral. Então, é um conjunto de conhecimentos que são extraídos da investigação do comportamento humano ao tentar explicar as regras morais de forma racional, fundamentada, científica e teórica. Então, basicamente, a ética é uma reflexão sobre o que nós já entendemos como moral. E a gente tem, além desses dois
termos que são muito utilizados quando se fala em bioética, que é a moral e a ética, o senso comum. O que seria esse senso comum? Então, é um conhecimento que é adquirido pelas pessoas a partir de costumes e experiências e vivências cotidianas. Então, é um conhecimento que ele é empírico. Não tem nenhum estudo científico, não tem nada aprofundado, mas ele é um conhecimento comum. Todo mundo sabe daquilo, todo mundo já pratica aquilo, acredita naquilo. Então, ele agiliza os processos de tomada de decisão para facilitar a nossa vida no cotidiano. Seriam coisas que são óbvias, vamos assim dizer, dentro daquele contexto, dentro daquela comunidade, daquela sociedade em específico. Então, é um tipo de pensamento que ele não foi testado, não foi verificado ou metodicamente analisado, de uma forma científica, né? Ele apenas foi instituído e dado como um senso comum. Então, foi dado como uma coisa que todo mundo já sabe que é assim, e é assim que funciona, e é assim que todo mundo faz. Isso é o senso comum. E a gente tem, além desses termos, os princípios, né, que são muito utilizados. Isso não faz parte do meu princípio, não é do meu princípio fazer dessa forma. Então, o princípio ele é o primeiro impulso que é dado a uma coisa, a origem, o que constitui uma matéria, o que entra na composição de algo, de uma regra, ou conhecimentos fundamentais e mais gerais. Então, são aqueles conhecimentos e aqueles entendimentos mais generalistas e que muitas pessoas adotam para suas condutas na sua vida social, no seu trabalho. Então, são proposições ou normas que são fundamentais e que norteiam os estudos, sobretudo os que regem o pensamento e a conduta. Então, quando a gente vai partir do ponto de analisar, estudar ou pesquisar um princípio, a gente parte do que já é regra ou senso comum e vai aprofundar nisso. Então, cada indivíduo, é uma coisa muito individual, vai ter os seus princípios. E esses princípios, eles vão estar de acordo com a educação e a experiência de vida de cada um. Então, uma coisa que fere os meus princípios, muitas vezes não fere os princípios do meu colega. Nós temos princípios diferentes, experiências de vida, educações que formularam em nós esses princípios. Então, não necessariamente eles vão ser iguais para todas as pessoas, mesmo que essas pessoas vivam e estejam inseridas na mesma sociedade, no mesmo grupo. E aí, baseado em tudo isso que eu falei, existe uma coisa chamada direito. O direito já é uma coisa, uma normativa mais oficial. Então, a ciência do direito, ou conjunto de normas jurídicas vigentes em um país. Então, a gente tem o direito objetivo. Aquilo já é lei. Não existe, eu tenho um direito e você tem outro direito. Não, existem os direitos comuns e objetivos, que são normas a serem seguidas pela sociedade. Então, o direito positivo são as normas criadas e postas em vigor pelo Estado. Já o direito natural são as normas derivadas da natureza, ou seja, são as leis naturais que orientam o comportamento humano. São os direitos fundamentais. E aí, pensando em todos esses conceitos, surgiu a bioética. E muita gente se pergunta qual que é a diferença da ética para a bioética. A bioética ela é uma ética aplicada. Vocês lembram que no começo da aula eu já fui falando do conceito e expliquei que quando eu tenho um princípio ético, a própria ética, ela é uma filosofia. Então, ela estuda vários princípios que norteiam a moral, a prática, a vida em sociedade. A bioética, ela pega essa ética estudada, os conceitos que já foram definidos e aplica isso na prática. Então, para diferenciar bem, a bioética ela é uma ética aplicada, chamada também, por muitos pesquisadores, de ética prática, que visa dar conta, vamos assim dizer, dos conflitos e controvérsias morais implicados pelas práticas ali dentro do âmbito das ciências da vida e da saúde, do ponto de vista de algum sistema de valores. Então, como vocês viram, a moral ela vai variar de acordo com a cultura, o lugar, o grupo. E aqui a bioética ela tenta reunir princípios básicos a serem aplicados em diferentes contextos, independente dessa moral, para garantir que dentro do ambiente da ciência da vida e da saúde, a gente tenha sistemas que funcionem de forma ética como um todo, independente dessas divergências aí, muitas vezes, de moral. Então, ele é o estudo sistemático das dimensões morais, incluindo a visão moral, as decisões, a conduta
e as políticas das ciências da vida e da atenção à saúde. Então, utilizando uma variedade de metodologias éticas em um cenário interdisciplinar. Então, tem que lembrar que dentro da bioética, como a gente está falando de saúde, principalmente aqui, atenção à saúde, a bioética ela vai considerar essa interdisciplinaridade. Então, nós vamos ter profissionais de várias áreas, várias vertentes da saúde atuando juntos. Mas o contexto da bioética é o mesmo, aplicado a todos. Então, a bioética das situações persistentes, né, que são situações que acontecem diariamente. Ela analisa aqueles temas cotidianos que se referem à vida das pessoas. Exclusão social, racismo, discriminação da mulher no mercado de trabalho, a eutanásia, o aborto. Né? Então, a eutanásia, que é aquela morte induzida, né, e autorizada. Então, a bioética das situações emergentes, ela já se ocupa dos conflitos entre o progresso biomédico e os limites da cidadania e dos direitos humanos. Por exemplo, fecundações assistidas, doação e transplante de órgãos e de tecidos, engenharia genética. Então, já é um assunto mais emergente, assuntos que a ciência está cada vez mais avançando e que a bioética vem para organizar, vamos assim dizer, esse avanço, para que isso aconteça de forma correta. Então, refletindo aí, resumindo, né, na bioética, a gente tem uma reflexão ética das questões do dia a dia, com alguns temas polêmicos. Por exemplo, como eu falei, eutanásia, racismo, discriminação, aborto, produtos transgênicos, transfusão, agrotóxico, reprodução assistida, clonagem, terapias gênicas. Todos esses temas que são polêmicos, eles estão inseridos, né, dentro do contexto da saúde, e aí nós temos a bioética para nortear tanto os direitos das pessoas, quanto também o avanço, o progresso da ciência, dos tratamentos que vão sendo realizados, feitos e discutidos, ao longo da evolução desses assuntos, né, das pesquisas. E o que tem a ver bioética com direitos humanos? Porque se fala muito, né, hoje em dia, em direitos humanos. Os direitos que são inerentes ao ser humano, sem distinção, seja por raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de qualquer outro tipo, de origem social ou nacional, ou condição de nascimento, como pobreza ou de riqueza. Então, são fundados sobre o respeito pela dignidade e o valor da pessoa. São universais, são aplicados de forma igual, sem discriminação a todas as pessoas. Então, não existe bioética sem respeito aos direitos humanos. Os direitos humanos são princípios que a bioética inclui, né, e norteia e valoriza. Então, na prática, a bioética está totalmente ligada aos direitos humanos. Então, os direitos humanos, eles são inalienáveis. Ninguém pode ser privado dos seus direitos, podendo, porém, ser limitado em condições especiais. Então, por exemplo, uma pessoa que ela tem o direito de ir e vir, ela não vai mais ter o direito de ir e vir como ela gostaria. Isso pode acontecer? Pode ser limitado esse direito de ir e vir se ela cometer um crime, por exemplo, e for presa pela justiça. Então, isso é um direito que foi infligido, e aí ela precisa ser punida, então ela vai ter o seu direito humano de ir e vir restrito. Então, são indivisíveis, interrelacionados, interdependentes. Então, a violação de um direito vai afetar o respeito aos outros. Então, todos os direitos eles vão ter igual importância para todos os seres humanos. E aí, com a bioética e o desenvolvimento dela, a gente tem a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi instituída, que é a expressão formal que se dá por meio de tratados internacionais e acordos entre estados desses direitos humanos. Eles surgiram a partir de 1945, pós-guerra, devido às aberrações que foram cometidas durante a guerra, e é ideal, né, um ideal que a gente ainda não alcançou, mas que nós gostaríamos de atingir por todas as nações, né? Aqui eu deixo para consulta, eu não vou ler todos, mas a Declaração Universal dos Direitos Humanos garante que todos os seres humanos deveriam ter, pelo menos, né, direito a tudo isso aí, que a gente sabe que não tem, infelizmente, mas é o que nós preconizamos, é o que nós esperamos alcançar dentro da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, quem quiser ter acesso, tiver curioso para consultar, a gente tem esse site que é maravilhoso. A Declaração Universal dos Direitos Humanos fez 70 anos e eles ilustraram cada um daqueles direitos com imagens.
Então, 30 artistas celebraram esses 70 anos com uma coleção de cartazes lindíssima. Então, cada um desses direitos, por exemplo, aqui, o de direito à vida, tem uma imagem linda criada por um artista para representar, né, o direito ao casamento e família, e assim por diante. Então, é bem legal, é só acessar direitoshumanos70anos.com e é um site que tem todas essas imagens, é bem legal. E quais são os documentos que são utilizados e que são norteadores na bioética? A gente vai ter a Constituição Federal, que vai garantir todos os direitos, né, institucionais, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que aí nós vamos ter também os conselhos tutelares, o Estatuto do Idoso, a Lei Maria da Penha e o Estatuto da Igualdade Racial. Então, esses são exemplos de documentos que são norteados e que são utilizados pela bioética. E entrando na nossa realidade já, o que seria a bioética no SUS? Primeiro, recapitulando, quais são os princípios do SUS? Universalidade de cobertura, igualdade de acesso e integralidade da assistência. Todos esses princípios do SUS são princípios bioéticos, tá? Então já conecta uma coisa com a outra. Em alguns momentos, o SUS passa por dilemas éticos, não bioéticos, mas éticos. Por exemplo, racionalização de recursos. Eu vou fazer um atendimento individual ou coletivo? Qual que seria o mais bioético? Qual que seria o mais ético? Se eu não tenho recurso para atender todo mundo individualmente, eu vou ter que adaptar e fazer um atendimento coletivo. Isso é um exemplo prático da bioética sendo utilizada. Influenciar pessoas a mudar atitudes prejudiciais à saúde. Também pode ser um dilema ético, porque muitas vezes aquela atitude daquela pessoa que prejudica a sua saúde vai convergir com o que ela acredita, com os princípios morais que ela tem, e até que ponto eu consigo influenciar nisso. Até que ponto eu posso invadir, vamos dizer assim, o direito daquela pessoa de escolher não mudar a sua atitude, mesmo que ela seja uma atitude prejudicial à sua saúde. Limitar a liberdade individual para controlar doenças transmissíveis. Como assim? Bom, a gente tem um exemplo clássico da Covid-19. Então, as pessoas, elas tiveram seu direito de ir e vir à vontade, de se reunir à vontade, porque a gente estava numa situação de pandemia com um vírus que era transmitido de uma pessoa para outra, numa escala muito rápida, né, um vírus letal, e a gente teve que ter os órgãos, né, o sistema de saúde, os órgãos federais, municipais, atuando, falando, não, você não vai poder mais fazer isso. Então, isso é um dilema ético, né? Eu estou impedindo uma pessoa de ter acesso a um direito, mas por uma causa muito importante, controle de doença transmissível. Então, quais são os desafios principais, principalmente para quem está ali na administração pública, dentro do SUS? As diferenças conceituais e as práticas existentes entre os modelos de assistência individual e coletiva. Então, muitas decisões são tomadas a nível individual, para uma unidade, para uma realidade local, e muitas vêm de cima, é uma coisa coletiva e que se aplica a todo mundo. E esse é um desafio, uma dificuldade para alguns administradores conseguirem contornar essas decisões que, vamos dizer assim, vêm de cima e aplicar na realidade prática dela. Infelizmente, isso acontece. E como que é a bioética na pesquisa? A bioética, gente, ela veio principalmente por conta da pesquisa. Ela surgiu principalmente por conta da pesquisa. Então, o Hitler, na época da Segunda Guerra, ele cometeu atrocidades. A gente tem aí fotos, né, dos judeus que foram aprisionados e que foram torturados, utilizados como cobaias mesmo, como ratos de laboratório, para vários experimentos na área da saúde. Então, eram pesquisas sem nenhuma ética, né, sem nenhuma bioética aplicada. Então, a gente tem, por exemplo, testes que eles fizeram para testar a sobrevivência em campo. Então, colocavam esses seres humanos em altitudes muito altas, eles colocavam eles em lugares muito frios para ver se eles resistiam ao congelamento, deixavam eles sem água potável para ver quantos dias eles conseguiriam sobreviver sem água potável. O ser humano sobrevive quantos dias sem água potável? Eles testaram isso na prática com os seres humanos. Medicamentos que foram testados em seres humanos na época da guerra, então, para tuberculose, para tifo, para febre amarela, os antídotos. Esses medicamentos, eles foram testados em seres humanos. Técnicas cirúrgicas, como, por exemplo, enxertos durante a guerra, que eram feitos em pessoas, e comparações entre gêmeos. Então, eles faziam uma aplicação de um teste, algum experimento em gêmeos,
para ver se a reação que um gêmeo teria, o outro também teria. Então, coisas assim muito absurdas que foram acontecendo. Então, a partir da Segunda Guerra Mundial, ali em 1947, a gente teve um documento muito importante que foi no tribunal, né, que foi feito e foi aprovado o Código de Nuremberg. O que foi esse código? Ele trazia recomendações que deveriam nortear as pesquisas com seres humanos. Então, não é que não poderiam fazer mais pesquisas com seres humanos, mas precisaria ter, né, algumas normas a serem respeitadas. Consentimento, a pessoa querer participar. Né? No caso da guerra, eles eram prisioneiros de guerra, foram submetidos a tudo sem escolha. Liberdade de se retirar. Então, eu começo como voluntário na pesquisa, mas eu vejo que aquilo não está legal, não estou gostando muito, eu quero sair. Eu posso fazer isso. Né? Então, a partir desse código, foi instituído isso. Vantagens para a sociedade. Será que essa pesquisa vai trazer benefícios? Que benefícios? A ausência de outros métodos. Então, se eu estipulei que o método seria X e Y, eu vou ficar do início ao fim com X e Y. Né? E eu não tenho outros métodos X e Y já aplicados. Eu não tenho isso acontecendo. Isso é uma nova possibilidade, é uma inovação que eu vou trazer, um novo método que ainda não existe, para justificar essa pesquisa. Experimentação com animais. Então, já foi feita a experimentação com animais, ou então é inviável com animais, eu preciso que seja com seres humanos. Pesquisadores qualificados para atuar, evitar o sofrimento e danos da pessoa que vai participar e suspender a pesquisa em caso de um dano muito grave, como invalidez ou a morte. Então, a falha ética fundamental que acontece na pesquisa é a destruição de outro ser humano. Então, não existe bioética na pesquisa se a pesquisa pode levar à destruição, ou seja, à morte de outra pessoa. Em 1964, ali até 2000, aquele código de Nuremberg, ele foi sendo trabalhado e nós tivemos aí outras oportunidades, outras questões que foram instituídas. Então, a gente teve aí a Declaração de Helsinki, que trouxe o respeito aos sujeitos e uma proteção especial às populações vulneráveis, porque, como a gente sabe, sempre vão existir brechas na lei, brechas nos acordos. Então, o que começava a se ver populações vulneráveis não tinham que respondessem por elas, acabavam sendo submetidas a essas pesquisas com o pretexto de que elas concordaram em participar. Né? A gente tem a questão do bem-estar do sujeito de pesquisa, os projetos, os critérios e aprovações por um comitê independente, então outras pessoas aprovarem para não ter conflito de interesse, uma avaliação criteriosa dos riscos, dos ônus e dos benefícios previstos para aquela pesquisa, um consentimento, né, com a competência, assentimento e privacidade da pessoa, para ela consentir, para ela não se sentir coagida, muitas vezes, a aceitar participar da pesquisa. Publicação dos resultados. Então, a obrigação ética dos autores e dos editores é devolver para a pessoa e para a sociedade o resultado, independente se foi um resultado positivo ou um resultado negativo. Então, não obstante, eu trouxe alguns exemplos, né, de como a gente chegou nisso, porque atrocidades aconteceram aí de 1932, ainda, né, na Segunda Guerra Mundial e até pós-guerra, até 1972 isso continuou. Né, um estudo da história natural da sífilis foi feito em homens negros. Então, no Alabama, nos Estados Unidos, 400 homens negros, eles foram submetidos ao teste da sífilis. Então, eles sofreram até a morte nesses testes de medicação contra a sífilis. Então, eles eram injetados, né? Injetava neles, aí é uma fila de homens que eram vacinados com o vírus da sífilis e foi testado neles o efeito da vacina, né? E muitos morreram, mais de 400, sofreram muito até morrer com a doença. Em 1955 a 1970, a gente teve outros casos. Um outro exemplo que eu trago foi a inoculação do vírus da hepatite em crianças com retardo mental, que estavam internadas num hospital em Nova York. Então, como eram crianças que tinham retardo mental, eles aproveitaram isso para testar esse vírus da hepatite nessas crianças. Em 1958, a gente teve o caso de células cancerígenas que eram inseridas, que eram colocadas em pacientes voluntários que estavam internados em Nova York para provar a existência de imunidade inerente ao câncer. Então, que absurdo, né? Usaram essas pessoas que estavam em estado de vulnerabilidade nesse hospital para fazer esses testes. E aqui no Brasil, a gente
tem a resolução que foi instituída em 2012, a CNS 466/2012, que vai trazer, vai nortear essa bioética, né, em pesquisa. Então, a gente tem alguns referenciais, como autonomia, beneficência, não maleficência, justiça e equidade para a pesquisa, assegurar direitos e deveres dos participantes, a comunidade científica do Estado, alguns fundamentos éticos e científicos, que na resolução vai descrever bem direitinho, respeito à dignidade e autonomia do paciente, assegurando a vontade de participar, então ele precisa querer, por manifestação expressa, livre e esclarecida, que ele está aceitando participar, ponderação entre os riscos e benefícios que esse estudo vai trazer, né, conhecidos e potenciais, evitar danos previsíveis e, por fim, e não menos importante, qual relevância social aquilo vai ter. Para submeter uma pessoa a isso, eu preciso ter uma relevância, né, um impacto que isso vai trazer. E a gente tem, dentro da resolução, muito claro, o consentimento livre e esclarecido, que é o TCLE. Então, se alguém aqui já participou de alguma pesquisa, teve que assinar esse termo. Hoje, com a tecnologia, nós temos muitas pesquisas em mestrado, doutorado, sendo feitas com o consentimento online. Então, manda até um link pelo WhatsApp, a pessoa lê, concorda lá no Google Forms e segue com o questionário, responde a pesquisa ali na hora. Então, isso facilitou bastante, mas ele não deixou de ser obrigatório. Então, toda pesquisa, mesmo que seja online, mesmo que não coloque em risco a vida do paciente, mesmo que não vai expô-lo a nada presencialmente, precisa ter um termo de consentimento livre esclarecido. Então, o pesquisador ele deverá buscar o momento, a condição e o lugar mais adequado para que o esclarecimento seja feito. Então, dependendo da pesquisa, nem se permite fazer online. Preciso encontrar a pessoa, olhar para ela, explicar cada detalhe. Prestar informações em linguagem clara e acessível, para que a pessoa entenda o que a pesquisa é, entenda do que se trata. Conceder um tempo para a pessoa ler aquilo e refletir para tomar a decisão dela. Não necessariamente ela precisa, na hora, preencher e assinar. E apresentar o termo livre esclarecido para que a pessoa leia e, assim, ela consiga, de fato, assinar. Tá? No caso de estudo com criança, adolescente ou pessoa com algum transtorno mental, como aquele caso que eu mencionei, né, que eles usaram as crianças, né, com retardo mental para fazer os testes lá e colocar o vírus de hepatite, no Brasil, na nossa resolução, qualquer tipo de pesquisa com esses casos deve-se ser assinado pelo representante legal. Então, pai, mãe, avó, quem for responsável pela criança, adolescente ou a pessoa com transtorno, o responsável assina. E garantir a liberdade de consentimento a pessoas expostas e condicionamentos específicos ou influenciada, né, que influencia a autoridade. Então, por exemplo, estudante, militar, empregado, presidiário, interno de centro de readaptação, essas pessoas elas precisam ter também a liberdade de escolha. Não é porque está preso que eu vou lá e falar, não, vou pegar esses presos aqui todos e vou fazer uma pesquisa com eles e eles não vão ter direito à escolha. Eles precisam também concordar, independente dessa situação. E, muito importante também deixar claro os riscos e benefícios, porque toda pesquisa vai ter riscos em graduações variáveis e devem ter cuidados para que se minimize esses riscos. Então, quando que uma pesquisa ela vai ser admissível de ser feita? Se o risco justificar o benefício esperado e o benefício for maior ou igual às alternativas para prevenção, diagnóstico ou tratamento que já existem. E o pesquisador, ao identificar um risco não previsto, que pode acontecer, está fazendo a pesquisa e no meio do caminho acontece algum risco que ele não tinha imaginado que poderia acontecer, ele precisa comunicar ao Comitê de Ética em Pesquisa. Aqui tem o CEP, Comitê de Ética e Pesquisa Local, e o CONEP, que é o Comitê em Ética e Pesquisa Nacional. E avaliar, depois dessa consulta, se é adequado manter o estudo ou suspender. Tá? O CEP ou o CONCEP deve ser avisado se qualquer fato alterar o curso normal da pesquisa. O pesquisador, o patrocinador e instituições envolvidas devem proporcionar assistência imediata e responsabilizar pela assistência integral dos participantes daquela pesquisa, se danos ou complicações ocorrerem com essas pessoas. E os participantes da pesquisa também têm direito à indenização em caso de danos decorrentes da pesquisa. Tá? E tudo isso está no termo que ele assina aceitando participar. A gente tem um comitê de ética. O que ele faz? É um comitê de pessoas que vão avaliar a bioética daquele estudo e se ela está sendo respeitada. E existe a plataforma Brasil, que é onde os pesquisadores entram, cadastram a pesquisa e têm acesso a toda a documentação e burocracia do comitê de ética. Então vejam que é tudo muito bem organizado, não é uma coisa simples
vamos dizer assim, respeitar a bioética dentro da pesquisa. Então, sabendo de tudo isso e todas as áreas, como que a gente consegue ser ético na prática, no nosso dia a dia? Basicamente, gente, não é um bicho de 7 cabeças, não é nada muito difícil. A gente precisa respeitar as decisões dos pacientes sobre os seus próprios tratamentos, mesmo que essas decisões sejam diferentes das recomendações médicas. Como assim? Um exemplo claro, um paciente se recusa a um tratamento específico. Como que eu vou abordar essa situação respeitando a autonomia do paciente e sendo ético? Temos, por exemplo, religiões que são contra a transfusão de sangue. Você, enquanto médico, vai atender aquele paciente, você sabe que o que vai salvar a vida daquele paciente é uma transfusão de sangue, mas ele se recusa a fazer, porque nos princípios morais, no que ele acredita, aquilo é uma coisa que para ele é condenável, ele não aceita. Então você vai fazer o máximo possível dentro do que você pode, respeitando essa vontade dele de não fazer uma transfusão. Isso é ser bioético. Outro exemplo, garantir que as intervenções de saúde tragam mais benefício do que risco. Então, por exemplo, decidir entre 2 tratamentos possíveis. Você vai ponderar qual tem maior benefício e qual que vai dar menos risco para aquele paciente. Isso é ser bioético. Refletir. Não tomar decisões automaticamente, na prática, na correria, e esquecer de pensar que é um ser humano. Que eu preciso entender qual que vai ser o menor risco para ele. Não só o melhor benefício, independente dos riscos que ele vai correr. Assegurar a distribuição equitativa dos recursos de saúde e tratar todos os pacientes de maneira justa. Então, por exemplo, como lidar com a escassez de recurso? Com medicamentos, por exemplo, ou de leitos, e tomar decisões justas na alocação. Aí a gente vai resgatar alguns princípios éticos e morais para ser bioético. Será que eu tenho um paciente que é idoso e eu tenho um outro paciente que ele é adolescente? Um tem condição de ficar sentado numa cadeira, já que não tem maca para todo mundo, e o idoso não consegue. Então, nessa decisão, a bioética atua, mas eu preciso ter bom senso, preciso pensar na moral e nos princípios que eu tenho para decidir, não, realmente, o idoso ele vai ter que ficar na maca e o adolescente na cadeira. Então, são essas pequenas situações do dia a dia que nós precisamos aplicar a bioética, pensando nesse contexto, de fazer o benefício, diminuindo os malefícios e fazendo o melhor trabalho possível dentro da realidade que você está inserido e dentro da sua área de atuação. Seja você médico, nutricionista, técnico em nutrição ou enfermagem, enfermeiro, assistente social, não interessa. A bioética ela vai se aplicar em todas essas situações, em todos esses contextos. Então é isso, eu espero que tenha esclarecido, que a contextualização tenha ajudado vocês a pensarem em situações em que a bioética pode ser aplicada e tenham, né, isso em mente. Vamos ver se tem perguntas. Profa, como os profissionais de saúde podem proteger a privacidade dos seus pacientes? Excelente pergunta. Existem várias situações em que nós podemos fazer isso. Então, por exemplo, o prontuário. É um direito do paciente o prontuário. Ele pode acessar esse prontuário, né, quando ele quiser, tirar dúvidas se ele quiser, mas eu não posso, por exemplo, fotografar um prontuário. Isso é inadmissível. Isso fere os princípios éticos, porque aqueles dados, eles são do hospital e do paciente. Ai, mas eu vou fotografar só para eu estudar em casa o caso, né? Pensar melhor sobre isso. Muito cuidado. Você vai colocar isso numa nuvem, né? Não tem o risco de outra pessoa ter acesso àquela informação. Então, isso é proteger dados. Falar sobre os pacientes. Eu sei que muitas vezes na nossa rotina de trabalho é muito difícil. Eu estou no corredor e é muito corrido e eu preciso tirar uma dúvida com o médico, eu preciso falar com o meu colega enfermeiro, eu preciso abrir. Então, cuidado. O paciente do quarto tal está nessa situação, às vezes você fala o nome do paciente, ou às vezes você menciona, e a pessoa que está passando naquele momento é a filha daquele paciente, é o acompanhante daquele paciente, escuta você falar sobre, você está expondo o seu paciente. Então, muito cuidado. Isso também é uma forma. Pensar, será que o que eu vou falar aqui nesse ambiente é seguro para o meu paciente? Será que eu não estou expondo ele, né, e tirando a privacidade dele? Em situações em que nós temos vários leitos, um leito do lado do outro, eu preciso, por exemplo, entrevistar aquele paciente, eu preciso fazer uma avaliação, o outro paciente está do lado. Infelizmente, eu não consigo preservar 100% da privacidade dele, eu consegui, né, às vezes são perguntas mais íntimas, são de teor mais íntimo, eu não consigo fazer aquilo sem que o outro paciente escute.
mas eu não preciso falar gritando, né? Eu não preciso falar alto, ao ponto de até quem está passando no corredor escutar aquela conversa. Então, são pequenas atitudes que, quando a gente se coloca no lugar do outro e tem empatia, a gente começa a preservar a privacidade, os dados do nosso paciente e bioeticamente, a gente atua com mais critério e com mais cuidado. Então, é sempre pensar nisso. Se você tiver como refletir antes de fazer qualquer coisa, se aquilo está expondo o seu paciente ou não, e a resposta for sim, vai expor, pensar em alternativas. E só fazer realmente se você não tiver escolha. E se for fazer nesses modos que eu falei, tentar ir para o lugar mais reservado possível, falar mais baixo, né? Pequenos detalhes que fazem toda a diferença, tá? Para preservar. Tem mais alguma pergunta? Só essa. Então é isso. Muito obrigada.